Aqui, esse outro caso, para vocês verem como clinicamente, às vezes, não parece tão complexo, e quando a gente começa a explorar aquela área de necrose, ela é extremamente extensa. Então, essa paciente tinha essa pequena perfuração, e saía sequestro, saía pus, saía sequestro, saía pus, mobilidade no implante mais proximal ali da lesão, aquilo não cedia, não cedia, não cedia, a gente teve que fazer a sequestrotomia. Quando abriu, aqui vocês conseguem ver, depois da curetagem, a extensão que tem dessa lesão. A gente colocou uma placa para reforçar, para tentar evitar uma fratura. Esse implante foi removido. Os outros 3, eles estavam estáveis e a gente manteve, e a paciente até conseguiu, depois de quase 1 ano e meio, conseguiu fazer função naquele implante, nesses outros 3 implantes, e até onde eu sei, ela está convivendo bem com isso, não teve mais episódio de osteonecrose nessa região. Essa paciente era uma paciente de 74 anos, fazia uso de bifosfanato há 3 anos, e foi procurar o dentista para fazer uma reabilitação. Esse é o caso dos sonhos, bastante osso, caso com prognóstico bom, tranquilo para fazer um protocolo, sem maiores dores de cabeça. E aqui está a paciente 6 meses depois de instalado o protocolo. Perdeu os 3 implantes. Esse único implante, por incrível que pareça, está até hoje na boca dessa paciente, ele estava ósseo integrado, está margeado de sequestro, mas ele está firme na boca, e eu decidi não remover ele, porque achei que o risco de remover podia estimular mais a esses sequestros, então ele acabou ficando. Mas aqui dá para ter uma ideia da evolução que isso teve em poucos meses depois de instalados os implantes e colocado carga sobre eles. Como isso estimulou a necrose desse tecido ósseo, e a gente começou, então, essa formação, a paciente começou a formação de sequestros, até ter também uma fratura patológica. Aqui dá para ver bem a extensão da osteonecrose, a maxila também com comprometimento menor, 2/3 das osteonecroses induzidas por medicamento acontecem em mandíbula, mas maxila pode ser acometida também. Então, aqui o comprometimento de um desses implantes, já mostrando a formação do sequestro, de pequenos sequestros, uma reabsorção intensa nessa região. E o que a gente precisou fazer para essa paciente, que a gente tem que buscar ossução para fazer a fixação. Então, uma cirurgia extensa, para a gente, com uma placa de reconstrução, a gente curetou todos os sequestros que teve, e nós não abordamos aquele implante que ficou, exatamente para não abrir uma via de contaminação intraoral. Então, a gente fez a abordagem toda extraoral para conseguir preservar ao máximo a vascularização da mucosa e não ter contaminação por via oral. Então, são casos bastante complexos de tratar. Esse caso evoluiu excepcionalmente bem. Ela fez parte de um protocolo que a gente está estudando para o tratamento de casos de osteonecrose. Infelizmente, por causa das normas da CONEP, eu não posso divulgar o protocolo enquanto o trabalho não tiver concluído, mas é o 3º caso que a gente operou dentro desse protocolo. É muito pouco para dizer se isso funciona ou não, mas a gente tem tido resultados bastante encorajadores com isso. Não quer dizer que ficou simples, pelo contrário, ainda é complicado, mesmo com esse protocolo, são cirurgias agressivas, mas uma vez instalada a osteonecrose, a gente tem muito pouco controle sobre ela, ela se alastra rápido sobre esse tecido ósseo, e o grande problema é que o mecanismo com que os bifosfanatos interrompem o turnover ósseo dificulta muito qualquer tipo de reabilitação. E a abordagem cirúrgica em si, ela imputa um risco de você estimular os ossos que ainda não estavam sofrendo osteonecrose e começarem a necrosar. Então, graças a Deus, eu não tive ainda esse caso,
mas na literatura tem vários relatos de casos que começaram como esse e terminaram com ressecções. Aqui a gente não precisou ressecar essa região, mas tem casos onde foi necessário fazer ressecção desses segmentos, porque a necrose óssea não permitia qualquer possibilidade de tentativa de reversão do quadro. Então, a gente precisa ponderar muito bem o risco-benefício de abordar esses casos, porque o tratamento é complexo, o prognóstico é pobre, e a previsibilidade se aquele caso é ou não um caso que vai evoluir para osteonecrose é muito, muito incerto. A gente não tem exames, o CTX, que é o exame mais utilizado, ele não avalia risco, ele avalia efetividade do bifosfanato para a prevenção ou para o atraso do turnover e da ativação osteoclástica. Então, ele não vai te dizer se esse paciente é de maior ou de menor risco. E os pacientes que são... existe uma classificação que é 0, 1, 2, 3, 4. O paciente 0 é o paciente assintomático, sem imagem radiográfica. Esse paciente passa de 0 para 2 com uma facilidade muito grande. Então, é muito comum o paciente é assintomático, não tem nada, de repente aparece um sequestrinho pequeno, e quando você vai ver na tomografia, tem uma lesão enorme dentro já da mandíbula.